Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler primeiro aqui do lado direito, ó. Lado direito é o polo da lei, tá? Esse aqui é o polo da lei. Esse polo aqui, ó, lado direito. Polo da lei. Pessoal que quer se salvar pela lei, pela justiça própria, pela obediência aos mandamentos de Moisés ou de quem quer que seja. No fim, é autossalvação. O indivíduo chega, bate no peito e diz: graças te dou, ó Deus, porque eu não sou como os demais homens, pecadores, adúlteros, mentirosos, iníquos, nem sou como esse publicano aqui ao meu lado, desgraçado, coitado, mas é um infeliz, vai para o inferno. Eu dou o meu dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu sou o máximo, o senhor sabe disso, e é por causa disso que eu tenho acesso VIP ao reino de Deus. Então essa é a moçada que está aqui em Gálatas 5, de 1 a 12, a quem Paulo confronta. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. São todas aquelas manifestações de escravidão esmagadora, cachapante da lei, seja ela qual for, que pretende fazer o indivíduo se mostrar justo diante de Deus por conta própria. É a lei para a salvação. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, que é aquela fimose ritual judaica, e tinha muita gente que achava que se não cortasse aquele pelo, aquela parte do prepúcio, do membro sexual masculino, mesmo que o indivíduo cresça em Cristo, a obra da salvação não estava completa sem a fimose. Então vocês imaginam como é que é. Jesus morre na cruz, mas ainda fica faltando uma obra a completar, a fimose no pinto de cada crente. Tinha gente com essa ideia lá na Galácia, espalhada por todo lado, e essa era uma revelação que vinha de Jerusalém. Aí Paulo diz: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar por essa finalidade, dizendo: se eu não fizer isso, a obra de Cristo não está completa na minha vida, que ele está obrigado a guardar toda a lei, a se salvar pela lei e a esquecer de Jesus e da cruz e do sangue e de tudo. Agora é com você, você banca sozinho, tá bom? É o que ele está dizendo. E nem o diabo pode me contraditar, e teólogo nenhum da terra. É isso que ele está dizendo. Em português, em grego, em inglês, em qualquer lugar. É isto que ele está dizendo. De Cristo vos desligastes. Olha a radicalidade. Vai brincar de cortar o pinto para completar a obra da cruz. Paulo diz: olha, vai ter que cumprir a lei inteira e mais uma outra coisa, assuma que você e Jesus, você e a cruz, você e a graça não tem mais nada a ver. Fazendo isso por essa convicção de agregar valor à salvação, pelo mérito, seja ele qual for, que proceda de você, você está se desligando de Cristo. Se essa é a presunção de Cristo, vos desligastes. Vós que procurais justificar-vos na lei da graça, decaístes. Precisa de explicação ou pode não estar ainda tão claro para vocês? É uma questão de ler português, minha gente, não precisa interpretar, é só saber ler. Porque nós, pelo Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, Espírito de Deus, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé.
A minha justiça é aquela que decorre do fato de que, pelo Espírito Santo, eu tive o testemunho no meu coração de que em Jesus tudo está feito e consumado. E se eu creio, o bem da vida eterna é meu, e com ele todos os tesouros da graça de Deus. Amém? Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, fazer a fimose, nem a incircuncisão, de teimosia, dizer eu não faço a fimose, eu sou de Cristo, eu não faço a fimose, nem a circuncisão, eu tenho que fazer a fimose, eu sou um homem fimosado, aleluia, tirei esse pedaço, completei o que faltava, a cruz de Cristo, preguei até a minha fimose lá, o meu prepúcio está pregado na cruz. Nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a birra da incircuncisão é coisa alguma também. Não tem valor algum, nenhuma das coisas. Mas o que tem valor, diz Paulo, o que é que tem valor? A fé que atua pelo amor. O que é que tem valor? A fé que atua pelo amor. Mais uma vez, o que tem valor? Que atua pelo amor. Aí ele vira para o pessoal da Galácia e diz assim: vós corrieis bem. O início da jornada era uma maravilha. O desenvolvimento de vocês foi extraordinário no começo. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem foi que chegou aí e corrompeu a mente de vocês? Quem foi que trouxe uma palavra que não era bem o Evangelho? Quem foi que começou a fazer a introdução daquilo que corrompe o sentido simples do que está consumado, realizado, feito, e é irretocável, porque foi realizado por Jesus na cruz? Quem foi que começou, quem foi que vos impediu de continuar a desobedecer à verdade? Esta persuasão, esse tipo de mudança de mente, esse poder de influência não vem daquele que vos chama, daquele que chamou vocês originalmente, não vem de Jesus, não vem do Espírito Santo, e Paulo diz, não vem de mim, que em Cristo sou aquele que chamou vocês a essa convicção, porque vocês não nasceram com ela. Eu a recebi do Senhor, diz ele, e eu passei a vocês, e vocês a ouviram originalmente de mim. Quem foi que entrou no meio do processo e começou a corromper a cabeça com vocês, com as importâncias das fimoses que só desligam vocês de Deus? Um pouco de fermento, basta um pouco, leveda toda a massa. Às vezes a gente faz um pequeno acréscimo, uma pequena concessão. Ah, legal. Bota ali, convive com isso. Daqui a pouco você vai vendo as implicações de como as alterações vêm. Lá no fim você vê o processo, a massa inteira está corrompida e você não sabe o que foi. Foi só uma conversa inspirada sobre uma fimose abençoada. Um dia. E no fim, está todo mundo com neurose de lei, com arrogância, com a fixação da autossalvação, transformando isso em tema da santificação. Jesus me salvou, eu agradeço muito, mas eu sei que daqui para frente é por conta própria, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então eu recebi de Jesus aquele pontapé inicial, ele me deu, abriu o túnel e disse, entra e joga, Caio, agora é por minha conta, e eu tenho que ser o melhor desse jogo, porque essa é a minha santificação, e eu quero um lugar de muita honra diante de Deus, com muito orgulho. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Não deixe isso chegar em você nem como um sentimento. Mas aquele que vos perturba, aquele que está falando de algum indivíduo, seja ele quem for,
E não se esqueçam de que aqui no capítulo 2, ele tinha se levantado e tinha confrontado a Pedro e alguns discípulos de Tiago, da igreja de Jerusalém, que tinham descido e que estavam gerando uma opressão sobre os gentios da Galácia, que não eram judeus, que não tinham que viver como judeus, que tinham crido no Evangelho de Cristo, que não tinham nenhum compromisso com lei judaica de natureza qualquer que fosse, e eles estavam tentando impor essa opressão cultural já obsoleta, caduca na cruz, que já não tinha valor nem para eles, a não ser como memória do passado, transformando esse exercício de saudade paleontológica numa proposta existencial para os gentios lá da Galácia. E Paulo se levantou e confrontou a todos, inclusive a Pedro, chamando pelo nome. E aqui ele é mais sutil e diz: confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, se eu estou pregando a circuncisão, se o meu compromisso é com a lei, se é com a obediência à lei de Moisés, por que eu continuo sendo perseguido? Porque a vida dele era ser perseguido pelo pessoal da circuncisão. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. O que ele está dizendo é que se você começa a brincar, ainda que seja com o fazer agregações com aquilo que possa significar uma ajuda, um fortalecimento a Deus em meu favor, ele diz que isso faz você se desligar de Cristo, decair da graça e desfazer o escândalo da cruz. E aí, se referindo a esses que tinham a fixação na fimose e que chegavam lá o tempo todo examinando, perguntando: escuta, meu irmão, está inteiro ou já foi cortado? Onde eles chegavam, aquele pessoal: tudo bem? Cortou ou ainda não cortou? Se não cortou, quero dizer o seguinte: é bom cortar. A obra de Jesus é maravilhosa, feita na cruz, mas eu quero anunciar uma coisa: jamais a obra perfeita de Deus estará consumada na sua vida. Você não terá unção, porque enquanto esse pedaço de fimose não sair, o Espírito Santo não se completa em você. O que impede o derramamento do Espírito na sua vida é a fimose. Então vamos tirar isso. E não leva muito Paulo a sério, ele surtou ali no caminho de Damasco, qualquer coisa assim. Ele leva isso para extremos extraordinários, mas Deus gosta, Deus se agrada, Deus tem deleite. Os anjos tocam trombetas no céu todas as vezes que uma fimose é cortada na terra. Aí Paulo diz: oxalá fossem mutilados aqueles, oxalá até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. E essa é uma frase forte, porque no texto grego, o que Paulo está dizendo é: já que a fixação deles é nesse negócio de cortar, tomara que por uma obra assim, de um acidente, Paulo não está sendo assim nem um pouco aquele cara controlado, pensando no amor, dizendo assim: Senhor Jesus, se porventura eles errarem o corte, que não caia no deles, que eles errem assim fora, numa pedra, num pedaço de pau, mas que não seja neles. Aqui não. A ironia de Paulo está tão grande que ele diz: oxalá até mesmo se mutilassem esses que vos incitam à rebeldia, significando no texto original: tomara que nesse afã de cortar, eles cortem tanto que se castrem, já que o negócio deles é esse, que eles façam a obra completa. Esse é o nível da ironia proposta por Paulo. Paulo da lei. Agora vamos para esse Paulo aqui, ó. Esse aqui é o pessoal que chegou no caminho da graxa. Tudo é permitido. Aleluia. Eu encontrei a graça de Deus e agora eu estou aprendendo com Caio que eu posso tudo o que eu quiser. Virar canalha, safado, promíscuo, aleluia,
E ele vai se fazendo essa propaganda infernal a meu respeito por aí, porque não tem coragem de dizer que ele é que é assim. E que de mim ele não aprende isto, muito menos do Evangelho. Esse polinho de carro. Tá bom? Vamos para a esquerda? Liberal, aberta, extraordinariamente inclusiva. É você? Olha aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, à pulsão desenfreada dos desejos, dos caprichos, das vontades, das cobiças, das ilimitações para o ser. Não useis da liberdade que vocês têm em Cristo, porque em Cristo vocês foram libertos do tacão e do acachapamento da lei, foram libertos do equívoco e do engano da salvação pela lei, pelo mérito próprio, pela evolução pessoal, pela justiça própria, por qualquer outro meio de autossalvação. Jesus já consumou, realizou, finalizou tudo, de modo que aquele que crê tem a vida eterna. Está feito e consumado. Então ele diz: porque vós fostes chamados para a liberdade. Porém, não useis dessa conversa de liberdade, desse conceito de liberdade, dessa verdade da liberdade conquistada por Jesus para aqueles que querem viver como filhos da verdadeira liberdade, para dar ocasião, para usar como pretexto, como álibi, para justificar as ações de caprichos, de desgovernos, de falta de controle, de exacerbação do egoísmo, que pensa apenas em si, que faz apenas o que vem à cabeça, quem tendo uma oportunidade realiza, se ninguém for ficar sabendo não faz mal, essa coisa de caráter não existe, o que existe mesmo é uma questão de aproveitar a oportunidade. Meu Deus, a gente vai morrer mesmo. Antes, sede servos uns dos outros pelo amor. E ele diz que a contrapartida a essa utilização da liberdade de modo falacioso, fantasioso, enganoso, pretextuoso, a antítese disso é sermos servos uns dos outros pelo amor. É se colocar no lugar do outro e perguntar se ele estivesse exercendo sobre mim a liberdade que eu estou me permitindo exercer sobre ele, e contra todos, muitas vezes, se eu iria gostar que isso fosse feito em relação a mim. Eu sou livre em Cristo. Aí o idiota olha numa direção só. Aí encontra uma outra livre em Cristo no trabalho. Todos os dois são livres em Cristo e casados. Aí eles resolvem usar a liberdade deles em Cristo para iniciar uma obra de liberdade comum. Na mentira, na escuridão, na sombra, no engano, em todas as formas de encobrimento possível. E aí ainda estão dizendo que esse é o caminho da liberdade que eles encontraram em Cristo. Legal até ser na tua testa. Legal até ser o oposto. Não me diga que não é assim, porque eu sou pai, mãe, de ouvir pessoas me contando determinadas coisas como uma liberdade, e na hora em que o barco vira do mesmo jeito e bate na testa delas, elas vêm desconstruídas, dizendo: meu Deus, por que isso vai acontecer comigo? A antítese dessa falsa liberdade, o que cura a falsa liberdade e mantém a gente na genuína liberdade, é nos tornarmos servos uns dos outros pelo amor.
Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É interessante que ele conclui essa coisa do uso indevido da liberdade, mandando sermos servos uns dos outros, e dizendo que, do contrário, se a gente não entende que a lei inteira faz a sua síntese numa única coisa, ama o teu próximo como a ti mesmo, se isso não entra na gente, o que vai prevalecer é a atitude canina, a atitude animal, a atitude voraz, a atitude que consome e que devora uns aos outros e que instala o espírito da competição, da inveja e que acaba fazendo com que a gente seja mutuamente destruído. Esse é o polo de lá. Tem gente que tenta viver no polo daqui. Esse polo de cá gera doença, neurose, enfatuamento, arrogância, produz todo tipo de síndromes luciferianas, de autossalvação, de autoexaltação, de manifestação de justiças próprias, farisaicas, arrogantes, nojentas, insuportáveis, desliga o indivíduo de Cristo, faz decair da graça, se na graça um dia ele colocou o pé, nem que seja por raspão e de raspão, e faz com que ele anule a cruz de Cristo. Agora, do lado de lá, geralmente está o indivíduo que se jacta de não ser como aquele. Se do lado de lá eu disse que a oração é daquela do fariseu que chega ao templo e diz, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, e nem como esse publicano, eu sou maravilhoso. Do lado de cá o que você encontra é o publicano. É o publicano que ficou cínico. É o publicano que ouviu falar sobre a graça de Deus e pensou que a graça de Deus era a graça de Deus. Aí ele chega aqui e diz, eu te dou muitas graças, ó Deus, porque eu não preciso ser como esses fariseus neuróticos. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, e eu de fato tenho feito, porque eu sei que Deus é amor. O marido dela não entende, a minha mulher não compreende, o meu chefe não precisa saber, a repartição não tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com o meu mundo particular e pessoal. Enquanto isso está longe dos olhos e do conhecimento dos outros, não tem nenhum problema, deixa isso para lá, vem para cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também, aquela história inteira. Sabe como é que é? Aí, ele está aqui nesse Paulo. Crente que fez um upgrade em relação àquela turma primitiva, aos Flintstones. Ele aqui pertence à família Jetson da graça. Sente esse deslumbre, essa maravilha, essa emancipação. Aí Paulo vem e diz, olha, para vocês daqui, para vocês dali, evangelho. Vocês não conhecem o evangelho. E vocês que estão ali, não conhecem nada do evangelho também. Digo, porém, isto: andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andem no Espírito Santo, andem com a mente, com o coração, com a fé afinada, entregue, rendida ao Espírito de Deus, na mente, invoquem, evoquem, conectem-se, afinem-se, deem razão à verdade do Evangelho, àquilo que Deus chama de bom, digam que é bom, aquilo que Deus diz que é vida, diga é vida. E aí você vai estar andando no Espírito,
Ninguém anda no Espírito porque sobe um monte, ora a noite inteira e volta dizendo que a grama do monte ficou azul fosforescente. Não vai acontecer nada com você. Andar no Espírito é andar na palavra. É simples assim. E se você começa a exercitar a sua mente, sua vontade, sua alma, seu desejo, e apanhar a sua alma, submetê-la à sua consciência espiritual, que está sob a convicção da palavra revelada do Evangelho, o que vai acontecer é que você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Quando você estiver vivendo para satisfazer, para atender as demandas, a carne pede, você dá. Me dá! E você, a carne diz, eu quero mais! E você, claro, meu amor, eu tenho que te servir. Aí a carne vem e diz, eu não estou satisfeito, eu quero mais, eu estou querendo aquele ali. Claro, eu vou te dar aquele ali. Aí fica aquele bando de gente andando e a carne diz, agora não está satisfeito aqui. Sabe o que é? O problema é a geografia, eu não gosto dessa cidade. Sabe, eu estou precisando de um lugar que tenha muito movimento. Muita muvuca, muita gente nova, muita coisa assim. Aí o indivíduo larga tudo, larga o pai, larga a mãe, larga qualquer coisa, ele vai atender, para lá e para cá. Ele é apenas um ser guiado por pulsões, para lá e para cá, satisfazendo aos desejos da carne. E a carne é insaciável, é caprichosa, ela é uma sanguessuga, ela diz dá, e ela jamais vai dizer chega. Quando ela diz chega, é porque você já não existe. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne, não se está falando de sangue, do corpo, da materialidade, o conceito de carne, aqui para Paulo, significa o conjunto de manifestações do meu ser que existem em conexão intrínseca com um desejo que é muito mais do que instintual, que é muito mais do que animal, porque os animais têm os seus instintos nas horas certas, e os animais têm a sua animalidade com limite. Eles comem, eles se satisfazem, eles param. Eles bebem, eles se satisfazem, eles saem. Eles se preparam para o inverno, eles hibernam. Cada um conforme a sua natureza. Ninguém vira Bill Gates na natureza. Ninguém. Todo mundo cumpre um ciclo, cada um espera a estação, o season. Todos eles creem que o Pai Celeste os sustenta. Então, do que se está falando aqui? Se está falando de uma decisão de entregar o ser às demandas confusas, aflitas, emuladas, provocadas, divididas, possuídas por legiões de contradição, que vão frequentemente crescem e se avolumam na nossa alma, e que frequentemente vão se transformando em decisões que apenas engordam-se de egoísmo, cada vez mais inflado, de modo que a carne é a manifestação do egoísmo como lei pessoal. Porque a carne milita contra o Espírito de Deus, e o Espírito contra a carne, porque a carne quer possuir, a carne faz demandas e quer ser atendida, a carne é a deusa de si própria, a carne quer que o universo inteiro gravite em volta dela, a carne é a manifestação do sentir mais diabólico que arranca o indivíduo da disposição de, em equilíbrio, amar a si mesmo, amar ao próximo, amar a Deus e viver.
A carne faz uma demanda de uma existência tão voluptuosa do ponto de vista existencial que o indivíduo se transforma num buraco negro, querendo apenas consumir. Por isso, qualquer que seja o ente, ou a natureza que exista nesse espírito, ela estará em franco caminho de colisão e de choque com a manifestação e com a vontade do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é a antítese desse desejo do buraco negro. Eles são opostos entre si. Andem no Espírito, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Não significando dizer que eu não posso ter vontades, gostos. Se eu tiver vontade de comer um vatapá, como ontem à noite, na casa da minha querida tia Elza, eu que não devia estar comendo vatapá, mas fiz um regime para poder comer o vatapá. E eu comi o vatapá. Fiquei muito feliz por ter comido o vatapá. Tem gente que lê isso aqui, quando diz para que não façais porventura o que seja do vosso querer, e levam isso para aquele polo da lei. Aí não como neurose de cumprimento da lei, mas como neurose de ascetismo, de automutilação, de autonegação. Aí se o indivíduo tem uma vontade, ele nega. Não vou fazer. Só porque eu estou tendo. Por que você não vai fazer? Porque eu estou querendo. Não estou querendo, eu não vou. Toda vez que eu quero alguma coisa, eu não faço. Eu de fato só faço quando eu odeio. Sabe como é que é? Odeio, aí eu faço. Porque está escrito lá em Paulo, para que não façais o que seja porventura do vosso querer. Então eu sou um obediente, estou me santificando. Note que é tudo ele que está fazendo, para a glória dele, para ele crescer diante de Deus. Ele virou um ser que faz uma negação que nem Buda fez. E a negação dele é a antítese de tudo que ele queira. Se ele quiser, por melhor que seja, eu estou com vontade de dar um beijo na boca da minha esposa, eu não vou dar, porque isso deve ser da carne. E aí, geralmente, o indivíduo, quando cai nesse laço, ele escolhe para ser da carne tudo quanto não é. Tudo quanto não é. E ele deixa para não ser da carne tudo quanto é. Porque quando o indivíduo tem essa mentalidade, tudo é da carne, essa é que é a verdade. Tudo. Então, Paulo prossegue e diz: andem no Espírito, para que vocês não façam o que porventura seja do querer de vocês, desse querer da carne, desse querer caprichoso, desse querer animal, que não é animal no sentido dos animais, é animal no sentido da perversão da consciência humana, que vai se tornando predadora, predatória, muito mais predadora e predatória do que qualquer animal consegue ser, porque a predatoriedade animal tem limites e tem educação. A do homem está comendo a terra. Para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, se vocês estão andando conforme o amor, o que agrada a Deus é a fé que atua pelo amor. O cumprimento da lei: ama o teu próximo como a ti mesmo. Andar no Espírito é andar no único mandamento que nós temos e recebemos, que é andar em amor, amando o próximo como a nós mesmos, e amando no amor de Deus, e fazendo isso com fé. Porque o que agrada a Deus é a fé que atua, que se manifesta, que se projeta, que se concretiza, que se materializa, que se realiza, que se torna palpável pelo amor, pela demonstração do amor. E então vem, prossegue e conclui dessa maneira: se sois guiados pelo Espírito, levados
pela influência da mente de Cristo, pela palavra, pelo Evangelho, dando razão e dizendo amém à verdade de Deus, e submetendo as manifestações que brotam do interior com essa força da lei dos caprichos, seja a lei da justiça própria que se jacta, ou seja a lei da autoindulgência que se entrega a tudo, qualquer das duas mata. Mas se sois guiados pelo Espírito, pela palavra, pelo Evangelho, pelo amém de Deus, dando razão a Deus, disciplinando a mente para que ela se torne educada na justiça, para que o pensar seja um pensar conforme o Evangelho e o coração seja movido exclusivamente pela resposta grata ao fato de que em Jesus está tudo feito e consumado em meu favor, e eu o amo, e o amor dele me constrange. Se isso está estabelecido em mim, eu não estou mais sob a lei. Mas também não estou mais sob a tirania dos caprichos, das obras da carne, dessas pulsões da animalidade que hipertrofiou e superlativizou o egoísmo e vive para cultuar o próprio umbigo. Conforme o dizer de Paulo, o Deus desses é o ventre, eles vivem para a sua própria autoindulgência. Ora, as obras da carne são conhecidas, ninguém tem dúvida delas, ninguém. E são prostituição. Aí o sujeito que está sentado aqui, ou está ouvindo no rádio, fica pensando naquelas meninas que estão ali na cidade, com uma bolsinha, vendendo corpo, R$1, R$5, R$10, R$15, até a moçada que cobra muito mais. Até aquelas que cobram e ninguém sabe. Até aquelas que não cobram assim, elas cobram a vida do indivíduo. Elas casam com ele e arrancam tudo até o fim. Mas a prostituta que está ali na esquina é o ser que menos se prostitui. Elas detestam sexo em geral. Elas fazem um esforço desgraçado para fazer aquilo ali. Elas só têm dois prazeres: quando o cara acaba, e o segundo quando paga. Em geral, elas têm que fazer aquilo tão obrigadas por tanto tempo que algumas se dessensibilizam sexualmente. Então, em geral, tudo que você não encontra numa prostituta é avidez sexual. Você encontra avidez sexual no adúltero, na adúltera, como diz Osés, Jeremias e Ezequiel. Porque a prostituta, pelo menos, o faz pela paga, mas a vossa mãe é pelo prazer de multiplicar, multiplicar, multiplicar insaciavelmente as experiências. Prostituição, o maior prostituto não é a prostituta, é o indivíduo que vai consumi-la. E aquele que se vicia nisso, no sexo objetal, dessignificado. Mas prostituição não encerra apenas e não inclui apenas esse elemento tão tosco relacionado à sexualidade adoecida, ou objetizada, ou comercializada, ou comprada, ou adquirida, ou viciada. Ela tem a ver, sobretudo, com a produção espiritual do espírito de prostituição. Porque a prostituição, tanto em sendo praticada, desenvolve no indivíduo um espírito de prostituição, como frequentemente é um espírito de prostituição que deflagra um processo no indivíduo. Agora, esse espírito de prostituição, seja ele aquele que deflagra, ou seja ele deflagrado pela experiência psicológica viciosa,
ou fruto da insegurança, ou que tenha sido gestada por algum trauma que acabou se transformando numa lei pessoal para o indivíduo e numa necessidade adulada e muito bem acarinhada por ele, como se fosse o Deus existencial de sua vida. Ambas as versões têm uma única base, que é a obra da carne. O ambiente é esse. Isso tudo só se fomenta na glorificação do egoísmo. E na vontade de que, seja pelo egoísmo que se exacerba de modo narcisista, ou seja aquele que se acachapa, se deprime e se confessa carente, tanto faz o polo, se é um ou se é outro, o resultado é o mesmo. Se é pela via do narcisismo, é pela manifestação das conquistas autoglorificantes. Se é pela via da insegurança e da carência, é na necessidade de se afirmar, trazendo para dentro da vida aquilo que também destrói, mas que acaba criando um espírito, que é um espírito de prostituição que vai se manifestar de modo afetivo, na incapacidade de focar o amor, na incapacidade de ser fiel, na incapacidade da lealdade, na incapacidade da satisfação com o prazer simples. Vai gerando desdobramentos e desdobramentos. As obras da carne não são apenas prostituição, mas Paulo diz que são impureza. Impureza não é essa coisa religiosa, evangélica, dizer onde é que eu pego, o que eu bebo, ai meu Deus, não posso tomar essa cerveja que é impura. Várias besteiras. Não vou comer essa carne de porco. Isso é um judeu pensando. Não vou àquele lugar lá, porque eu tenho umas primas que eu não sei onde elas andam depois da meia-noite, eu sou uma menina tão pura e santa, não vou lá não. Tudo isso é besteira. Impureza é aquilo que não é puro. A gente não precisa ficar procurando o grego em qualquer outro lugar. Impureza é o que não é puro. Não olhou com pureza, é impureza, vocês entenderam? Num amor com pureza, é impureza, vocês entenderam? Obra da carne é impureza. Eu tenho que explicar? Citar a palavra grega para os senhores? Impureza é a perversão do puro. O que perdeu a simplicidade, perdeu a pureza, se tornou impuro. O que perdeu a singularidade e ganhou as complexificações de enxertos os mais diversos, perdeu a pureza. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Porque é óbvio que se a mente perde o estado de simplicidade, de reconhecimento natural das coisas, olha para alguém e diz: essa pessoa é daquela outra pessoa, que bom, ele é um homem bonito, legal, gente fina, de bom caráter, ordeiro, que bom para essa menina. Eu queria encontrar essa moça aqui, que tem esse espírito, quando encontra uma colega assim, com esse pedaço de bondade de Deus na vida. Vamos ser honestos. A impureza já diz assim: poxa, o que será que ela fez para pegar um cara tão legal desse, né? Aí começa a olhar para ela, né? O que será que ela tem? Será que é o sapato, é o vestido, é o jeito? Eu não vejo nada disso nela. O que esse cara viu nessa menina? Pelo amor de Deus, ele tinha mais a que veio em mim. Tudo bom, meu querido? Oi, que legal, escuta, por que a gente não sai hoje depois? Um sorvete gostoso ali no Saborella e tal, a gente pode ir lá, bater um papo, conversar sobre as coisas de Deus, muitas coisas de Deus, inclusive sobre a soberania de Deus, que elege pessoas para outras, assim que a gente fique sabendo, coisas desse gênero.
Aí o próximo passo é a lascívia. Se a mente está impura, a lascívia vem no caminho. A lascívia que começa a lamber sem passar língua, que começa a comer sem pegar, que começa a possuir sem tocar, que começa a se sentir dono sem o outro nem saber, que inicia um processo inteiro de transformar o outro na fantasia já objetizada e cuja finalidade é ser fantasia apenas para emular em mim todas as forças e arregimentar em mim todos os recursos da sedução e do poder, porque será meu. É assim que a lascívia faz. Agora, tem a lascívia também do platônico, não é? Que é aquele cara que se vicia simplesmente em ficar. Ele anda pela rua, você vê o lascivo andando. Ele vai caminhando, ele para, ele olha, aí ele não pode ver ninguém, ele para tudo que é lado, ele olha, o caminho dele é longo, ele anda de óculos escuro, bem escuro quando ele está com a mulher, que é para ver se a mulher não nota aquelas olhadas que ele dá para lá, que ele dá para cá, ele se disfarça de todos os modos, e ele está ali, o lascivo, a mente dele, se eu pudesse, que coisa boa, meu Deus. E ele anda para lá e para cá, e a cabeça dele é num processo intenso, ele não para, e isso tudo vicia. Ele vai entrando no ciclo do hamster dos desejos contínuos e dos pensamentos fixos, de modo que não existe nenhuma possibilidade de qualquer coisa espiritual, maior, elevada, altruísta, misericordiosa, grandiosa, venha brotar nele, porque o teto dele é esse. E ele não passa daí. As obras da carne também são idolatria, porque quem vive de cultuar o objeto e a fantasia já se tornou psicologicamente idólatra. Mesmo que não se curve diante de um ídolo, ele tem a alma dele idolatrando a estética, o desejo e a cobiça o dia inteiro. Ele é um servo da idolatria psicológica, existencialmente falando, ainda que ele seja ateu. Feitiçarias, farmaqueia, alquimias, poções, magias, encantos. Comece da prostituição. E eu não estou me referindo, como eu disse, àquela que é apenas socialmente mensurável, mas a outra que é indetectável muitas vezes e subjaz na alma humana. Comece por aí e veja se o seu caminho não será a bruxaria, a magia, ainda que você não recorra a nada disso, mas a mente do desejo, da macumba, da feitiçaria, da intervenção no destino, da vontade de entrar na magia da sedução, da posse, já fez de você um bruxo alienado da bruxaria, mas praticando a todo dia. Não faz nada na esquina, não precisa, o teu negócio é seduzir na sala ao lado. Não faz nada na esquina, o despacho que você faz é com perfume, ou é com charme, ou é com gravata, ou é com caras e bocas, ou é com mentira, ou seja lá com o que for, mas essa é a sua bruxaria, é a sua farmaqueia, é a sua droga de entorpecer o sentido do outro e o seu próprio. Resultado disso é inimizades, porque quem é que vai viver com essa mente e manter uma atitude fraterna para com o mundo? Todo mundo é o inimigo, ou cada um é a presa. Se eu gostar, é minha presa. E quem não gostar das presas que eu faço é meu inimigo. E quem ficar no meu caminho para atrapalhar essa jornada é alguém a ser descartado, porque eu faço o que é do meu próprio querer, conforme a pulsão da carne. As obras da carne são porfias, disputas sem fim, competições infindáveis, é claro, é normal, é o caminho, é o fluxo, é a queda ladeira abaixo. São ciúmes e ciúmes. Olhou mais para ele do que para mim, deu mais atenção do que a mim,
Eu sou o centro do universo e tudo que não se convirja de modo absoluto para mim está trabalhando contra mim, porque eu digo, quem comigo não ajunta, espalha. As obras da carne são iras, são ódios, são antipatias, são antagonismos gratuitos, são raivas que nada mais são do que as projeções do meu interior pervertido jogado sobre o outro. É a minha incapacidade de cometer suicídio contra a minha idiotice que faz com que eu projete ódio no outro. Eu odeio a ele para não me matar. Discórdias. Porque quem quer que ande nesse espírito vai se diabolizando. Diabolos é aquele que divide. Todos os prefixos gregos que começam com esse di, como discórdia, dissensão, todas essas coisas têm a sua raiz no diabolos, da divisão, no divisor. Discórdia são corações em desacordo. Claro, como é que corações podem estar em acordo se cada um vive para fazer o que é apenas do capricho do seu próprio querer, menos que animal? Dissensão é outra palavra de diabolos. Se a discórdia é o desafeto, é o coração desintegrado, é o coração em estado de inimizade, é o coração que se torna duplo em relação ao outro. O próximo passo é a dissensão. A dissensão é a consumação da discórdia. E a facção é a partidarização, é transformar em bandeira, transformar em ideologia, transformar em grito de guerra, transformar em facção, transformar em grupo antagônico, transformar em bando, transformar em denominação, transformar em igreja, transformar em seita, transformar em partido e qualquer coisa do gênero. As obras da carne são inveja, porque é claro, quem vive assim se compara, fica se medindo pelo outro o tempo todo e a inveja reina aí. Bebedices, porque quem quer que viva assim precisa de uma dose de alienação, de anestesiamento frequente para suportar o próprio autoenvenenamento. E glutonarias, que aqui no caso é a autoindulgência que no Império Romano se manifestava também, não só apenas como uma festa de comer e beber, e se ia ao vomitódromo para vomitar mais e voltar e comer e beber mais, mas também era uma festa de orgias e de surubas romanas. Que é uma coisa que voltou com toda a força nos nossos dias, né? Não me digam que vocês não estão sabendo. E coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, os que se dedicam a isso como modo de vida e pensam que esse existir é um existir que tem a ver com a liberdade conquistada por Cristo Jesus para nós. Ali, pessoal daquela ponta esquerda lá. Ou os da ponta direita, que pensam que pela lei eles ficam livres dessas coisas, e Paulo diz aos Colossenses que quanto mais você soca a lei como proibição, mais você reprime desejos e mais você os faz crescerem como magma no interior do ser para explodirem de modo avassalador, produzindo os comportamentos mais exagerados e mais exacerbados, de modo que o maior tarado que eu conheço sempre é o maior legalista ao qual eu fui apresentado um dia. Mas o fruto do Espírito é diferente disso. O fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é alegria. É interessante que se falou em prostituição, não se falou de alegria, em impureza não se falou de alegria, lascívia. Nada disso aqui gera felicidade, gera história. História safada, história nojenta, história de mentira, história de engano,
História de construção de anomalias, de absorção de contaminações espirituais, de confusão mental, de depressão, de angústia, de medo. É só o que gera. E a gente fica achando que tirar essas coisas da vida da gente é tirar a vida. Tem gente que diz, meu Deus, como é que eu vou viver sem prostituição? Ai, Jesus, como é difícil ser teu sem impureza. Ai, meu Deus, nem uma mandingazinha, nem uma feitiçariazinha, eu não vou a macumba nenhuma, é só aquela evangélica que pelo menos diz assim, os meus inimigos estão amaldiçoados em nome do Senhor dos Exércitos. Nem essa. Fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, a capacidade de ser generoso com o tempo, esperando que o outro encontre consciência. É benignidade, que é a bondade que se dilata e que é aquilo que carrega a qualidade de tudo que é bom e que faz bem. É bondade, que é a manifestação concreta do ato da consciência que age em amor misericordioso. O fruto do Espírito é fidelidade, é sim, sim, não, não, é compromisso com a verdade, com o outro, é não ter nenhuma ideia de que é possível exercer a liberdade em Cristo traindo alguém. A liberdade em Jesus não é permissão para matar, para trair, para enganar. O fruto do Espírito é mansidão, que não é moleza, ao contrário. Mansidão é o dom, é a capacidade, é a capacitação, é o fruto, é o brotar na natureza humana do poder de autocontrole. E a palavra grega aqui usada se liga e se vincula ao poder de conter aqueles animais resfolegantes no campo de batalha. É uma rédea pessoal, é o espírito montado na alma, dizendo para onde ela vai, e não a alma correndo igual uma louca, levando você em qualquer direção. É um domínio da mente de Cristo, não direcionada e frequentemente louca de uma alma que vai sendo emulada apenas por emoções, por carências, por necessidades e por todas as outras manifestações da nossa idolatria existencial. Mansidão é essa capacidade de exercer esse domínio, por isso ela se vincula profundamente com o domínio próprio. A mansidão é esse espírito paciente, que pode, mas decide não poder nada que, em sendo podido, seja algo que se pode para machucar, para quebrar, para se impor apenas. Por isso, o fruto do Espírito é autocontrole também. Contra estas coisas, não há lei. Acabou o Paulo de lá, acabou o Paulo de cá. Tudo isso aqui é papo furado. O Paulo dali é pretexto para os arrogantes que querem autossalvação. Esse Paulo da libertinagem é álibi e pretexto para os indivíduos que não querem viver debaixo da consciência do Evangelho. Aqueles ali são os arrogantes autônomos. Aqueles ali tornaram-se uns publicanos cínicos que estão pensando que a graça de Deus é uma graxa, mas é graxa só se for para colocar o indivíduo deslizando sem sentir ladeira abaixo. O Evangelho, todavia, é isto aqui, e o chamado dele é para essa vocação, porque quem quer que tenha se encontrado com Jesus, encontrou-se com Jesus para dar fruto. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que estando em mim der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aí você fica perguntando, qual é o fruto, meu Deus? Qual é o fruto? Pelo amor de Deus, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, o fruto é esse. Não tente inventar nenhum fruto. O fruto é o quê? Construir um templo?
O fruto é pegar um avião e pregar na África? O fruto é ter uma estatística evangelística dizendo que você batizou 13.492 indivíduos? O fruto é um só. É amor. É alegria. É paz. É bondade. É longanimidade. É mansidão. É domínio próprio. Esse é o Evangelho, esse é o fruto da videira verdadeira. Quem está ali, no polo do legalismo, se desligou de Cristo, da graça decaiu, anulou a cruz. Quem está do lado de lá, cometeu as mesmas coisas, se desligou da graça, anulou a cruz, está pisando no sangue do Filho de Deus, brincando com o que foi feito de maneira única. Com isso não se está dizendo que não se caia, que não se tem equívocos, que não se peque. Se diz a realidade da vida algo simples. Filhinhos meus, não pequeis. Se porém, todavia, alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas pecar não é o meu projeto de vida. Se, porém, alguém pecar, a gente peca. A gente não busca, a gente não quer. Se, porém, alguém pecar, olhe para o advogado. Não tente ir para o polo da lei para tentar fazer autorredenção, porque você vai virar um ser pedrado e impermeável. E não tente transformar a graça de Deus numa concessão à libertinagem, indo para o lado de lá, antagonizando-se dos que estão do lado de cá, achando que agora a graça é uma permissão e uma licença para matar, porque você vai estar em antagonismo à cruz de Cristo do mesmo modo. O Evangelho é simples. Deus é amor. E aquele que conhece a Deus, dá o fruto de Deus. E o fruto de Deus é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. O resto é conversa fiada. Se você não quiser nunca mais voltar aqui para me ouvir, não volte. Agora, tente esquecer o que você ouviu. Eu duvido. O que eu disse com toda simplicidade, eu sei que tem o poder de molestar você até o último dia da sua existência. Bem-aventurado você é se crer, triste de você se resistir, porque o que você ouviu é palavra do Espírito, é verdade do Evangelho. E eu estaria disposto a entregar minha vida aqui todinha se eu não tivesse convicção total de que essa é a palavra do Evangelho que eu digo em favor de vocês, em meu favor, contra mim, contra vocês. Seja Deus verdadeiro, qualquer um de nós mentiroso, mas o Evangelho é este e ele jamais será mudado. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, todos nós. Vamos cantar com alegria. Todos nós, em nome de Jesus.